Oi, gente, meu nome é Marcela. Meu nome é Laura, Os outros integrantes do nosso grupo são o Vitor Pimentel e o Leonardo Rabelo. mas a gente vai começar aqui fazendo uma introdução para o nosso vídeo. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre as descobertas da Marie Curie que colaboraram para descobrir tudo que a gente sabe hoje sobre a radioatividade. Bom, para poder explicar direitinho as descobertas de Marie Curie, eu vou explicar um pouquinho antes da vida dela. Ela, por um tempo, foi professora e aí ela se mudou para Paris para estudar matemática e física. E enquanto ela estava em Paris, ela conheceu o Pierre Curie, que já era físico, e eles se casaram. Ele tinha um laboratório, ele já fazia todas essas pesquisas, então a Marie conseguiu um lugar para ela trabalhar e começar a fazer essas pesquisas. Falando mesmo sobre as principais contribuições da Marie, na tese de doutorado dela, ela escolheu falar sobre raios urânicos e ela continuou uma pesquisa do inglês Becquerel, que ele já tinha feito, começado uma pesquisa, e ela decidiu se aprofundar nesse tema e descobriu várias outras coisas. E nesse trabalho, ela conseguiu provar que o óxido de urânio é um mineral capaz de eliminar a radiação armazenada nos átomos. Nessa pesquisa, a Marie descobriu a radioatividade e como Becquerel não continuou com seus estudos, Marie e Pierre Curie continuaram a procurar outros elementos que podiam armazenar radioatividade. Bom, outra grande descoberta foi em 1898 que Marie e Pierre Curie apresentam a descoberta de dois novos elementos químicos, polônio e rádio. E a partir dessa pesquisa, o Pierre em particular, ele descobriu que a radiação podia matar células de tecido doente, então ele começou o estudo da radioterapia, que atualmente é um processo de tratamento para várias doenças. Depois disso, Pierre já tinha falecido e a Marie continuou com suas pesquisas. E outra descoberta muito importante dela foi o radiógrafo, que era um equipamento utilizado para fazer radiografias, e ele foi utilizado na Primeira Guerra Mundial, então foi realmente um equipamento muito importante que a Marie que descobriu. Bom, e por toda essa contribuição da Marie na química, na ciência, por todas as descobertas dela, ela ainda é bastante citada na ciência, em encontros científicos, muito estudada ainda na química. Muitos estudos dela ainda são utilizados por estudantes até hoje e eles realmente contribuem muito até agora para a química e para a ciência em geral. E além disso, vários centros de estudos e hospitais levam o nome dela em homenagem, como o Instituto Marie. E também foi descoberto um elemento químico em 1944 que levou o nome Cúrio em homenagem ao casal. Descobertas no campo da ciência são feitas a partir do método científico, que consiste de 5 partes. A primeira consiste numa observação de um determinado fenômeno do material. A segunda consiste na elaboração de questionamento, pode ser por que um fenômeno ocorre, como que esse fenômeno está ocorrendo, quais são os fatores que organizam esse fenômeno, qual a composição de um determinado material, composição química, qual a importância de um material, enfim. A terceira, a partir do que você conhece, do que você observou, você formula hipóteses. A quarta, baseado no que você conhece, você formula experimentações, baseado nas suas hipóteses. Você bota na prática aquilo que você imaginou. E na quinta, você analisa os resultados e a partir daquilo você obtém uma resposta para ver se a sua hipótese tem base científica e base experimental, e é assim que você formula uma nova descoberta científica. Então, a Marie Curie ela passou muitas dificuldades na vida dela. Depois que a mãe dela morreu, o pai dela era professor de física, então ele acabou incentivando ela a estudar também, mesmo sendo uma coisa muito difícil para as mulheres na época. E ela trabalhou muitos anos como governanta e professora particular para poder ir para Paris. E em Paris para estudar física e matemática, mas não foi uma tarefa fácil para ela. Ela trabalhava limpando os materiais do laboratório e teve épocas que ela até passava fome, comia só chá e pão, e realmente não foi uma tarefa fácil morar em outro país para ela. Além disso, por conta das pesquisas dela, a Marie Curie era muito exposta à radioatividade. Então, ela teve leucemia, infelizmente, e ela acabou falecendo por conta disso. Falar um pouco mais sobre a representatividade das mulheres na ciência. Bom, para começar, as mulheres tiveram que passar por diversos processos contra sexismo, machismo, etc., em vários campos. E na ciência não foi tão diferente. As mulheres saíram do nada e passaram por um processo crescente e gradativo, porque por algum motivo, antigamente e até hoje em dia, só que de maneira mais simulada, os homens sempre tiveram muito medo
de dar o conhecimento, o estudo, os recursos, livros e etc. para as mulheres, por talvez se sentirem ameaçados. E até hoje a gente pode ver que as mulheres têm uma vida acadêmica um pouco mais de sucesso do que os homens, que boa parte dos homens, pelo menos ao meu ver. A partir do momento que lhes foi dado os recursos, a gente teve exemplos como a Marie Curie, que descobriu a radioatividade, a Katherine Johnson, que foi uma cientista muito importante da NASA por 35 anos, fez altas descobertas e só foi reconhecida recentemente no filme Estrelas Além do Tempo. Não sei se vocês conhecem, faz uns 5 anos que foi lançado. E apesar de tudo, e das mulheres terem provado que são muito mais fortes no campo da ciência e em diversos outros tipos de estudo, infelizmente os holofotes ainda são na maioria das vezes dados para os homens. E como exemplo tem o Prêmio Nobel da Ciência, que foi entregue 923 vezes e apenas 54 vezes para as mulheres entre 1903 e 2019, e é bastante tempo, sendo 2 da Marie Curie, como vocês provavelmente já sabem. E por fim, a gente pode concluir que o homem muitas vezes tirou das mulheres e ganhou reconhecimento pelo trabalho e pelo esforço de muitas delas. E o fato da Marie Curie ter batido de frente com muitos homens tornou dela um ícone feminista até hoje. E ela conseguiu provar que as mulheres são capazes e muitas vezes melhores do que os homens em muitas coisas. E é isso.